do ok ali do pessoal, irei continuar. Então, gostaria primeiramente de agradecer a presença desses alunos, desse pessoal de Foz do Iguaçu, uma cidade do meu Paraná, uma cidade que eu tanto admiro, uma cidade que tanto frequento e que já fiz inúmeros júris na comarca de Foz do Iguaçu. Sempre que posso, dava uma fugidinha de Curitiba para Foz, porque costumo dizer que Foz do Iguaçu seria uma das cidades que eu moraria durante a minha vida. Meu nome é Renan Pacheco Campos, sou advogado criminalista, sou formado desde o final de 2016, ou seja, vou fazer 4 anos apenas como advogado criminalista. No entanto, desde o início da faculdade, antes mesmo do início das aulas, eu entrei no escritório da Ledônia Advogados Associados, uma sociedade de advogados em Curitiba, principalmente voltada para o Tribunal do Júri, e lá eu permaneci até os dias de hoje. Então, toda a minha história, toda a minha trajetória, toda a minha vida acadêmica e a minha vida profissional foi dentro do escritório da Ledônia Advogados Associados. Então, minha história de vida ela é um pouco peculiar, porque eu não tenho absolutamente ninguém do mundo jurídico na minha família. Eu não tenho nenhum pai advogado, na época também não tinha nenhuma mãe advogada. Hoje, no caso, minha mãe tornou-se advogada após a minha formação. E não tinha ninguém para me espelhar, né? Eis que, na época do vestibular, do terceirão, eu optei por fazer 2 faculdades. Engenharia Civil na Federal do Paraná e Direito. Eu resolvi fazer o vestibular da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Fui aprovado nos 2 vestibulares e, ao passo que, quando chegou a hora da matrícula, eu falei, não, as duas não tem nada a ver uma coisa com a outra, preciso escolher. Escolhi o curso de Direito, fiz na PUC, fui formado pela PUC, sou egresso da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, em Curitiba. E desde então, lembro que o vestibular foi em novembro, a aprovação saiu em janeiro, e eu assistindo os Fantásticos da época, via na televisão a repercussão jornalística do caso do goleiro Bruno, que era um caso do qual o Daledoni, na época, meu chefe, participava como advogado de defesa do goleiro Bruno. Ao passo que, numa manhã, levantei e falei, vou até o escritório, vou me identificar, quero conhecer toda essa estrutura, quero ver como as coisas funcionam na prática e quero me colocar à disposição para trabalhar junto com ele, para compor o escritório. E isso fiz. Bati o interfone, fui atendido pela secretária. A secretária, primeiramente, me indaga se eu havia marcado horário. Obviamente não. Eu, um garoto, um menino de 17 anos de idade, sem nenhuma aula de direito na vida, fiquei aguardando ali na recepção. 9 da manhã, 10, 11, meio-dia. Quando foi 13 horas, a secretária falou, ó, tô indo almoçar, o senhor vai continuar aguardando e tal? Eu falei, vou, eu também vou almoçar e retorno. E isso fiz, almocei, retornei. Quando foi por volta das 18 horas da tarde, daquele dia, o doutor Daledoni me chama até a sua sala, eu sou atendido, e ele pergunta, e aí, o que você precisa? Me perdoe o atraso. E nesse meio do caminho, durante esse dia, eu visualizando organismos de imprensa entrando e saindo do escritório, porque dei a sorte de, naquele dia, estar ali sendo gravado no escritório um outro caso de repercussão. E daí me coloquei à disposição, disse que poderia trabalhar compondo o escritório, que não precisaria receber absolutamente nada, nenhum real por isso. E era uma quinta-feira, na segunda-feira fui admitido, ainda sem iniciar qualquer aula do curso de Direito. E comecei o trabalho, comecei a desenvolver aquele trabalho. Eu estava prestes a fazer 18 anos. Na época, os processos do Paraná
eram ainda, em sua grande maioria, físicos. Então, eu já tinha um carro à disposição, que, graças a Deus, naquela época, minha família poderia me ajudar, né? E, com isso, fui desenvolvendo o trabalho e prestando praticamente um serviço de office boy no primeiro momento, porque nada sabia e nada conhecia. Mas, se não fosse esse serviço, se não fosse isso, esse grande início, né, eu não teria chego aonde eu estou hoje. Então, é um aprendizado que eu, de maneira nenhuma, suprimiria da minha graduação ou do meu início, né, como egresso aí no curso de Direito. Então, as coisas foram acontecendo. Eu, de nenhum real, passei a ganhar R$ 500 por mês, e mais a gasolina. Fui trabalhando, fui desenvolvendo. A estagiária que trabalhava no escritório saiu, então eu fiquei sozinho, 3 advogados e eu, e mais uma secretária. Nosso escritório hoje ele é muito artesanal, não é nada massivo, cada defesa ela é estudada individualmente por todos os advogados, e todos esses advogados se reúnem e compartilham experiências e aprendizados sobre aquela leitura. Então, não existe nada massivo hoje no escritório, naquela época também não. E eu comecei a partilhar, compartilhar, estudar junto com os advogados todos esses casos, comecei a participar das sessões de julgamento perante o Tribunal do Júri, ainda como estagiário, e sem sequer nenhuma aula de direito de processo penal na faculdade da PUC. Porque, na época, as aulas de processo penal lá na universidade iniciavam no 6º período apenas, o que, no meu ponto de vista, não está correto. Era o que tinha, era o que a faculdade, era a grade horária da época. Então, as sessões de julgamento passaram ali a acontecer, eu como estagiário, eles como profissionais, e eu não me via absolutamente, eu não enxergava absolutamente nenhum espaço para compor aquele tribunal de júri, para compor a bancada de defesa e para atuar efetivamente nas sustentações ou até mesmo na preparação desses plenários. E, em razão disso, em face disso, eu, junto com mais 2 colegas da minha própria sala de aula, quando estávamos no 3º período da Faculdade de Direito, montamos o grupo de competição do Tribunal do Júri da PUC. Hoje, mais de 8 anos depois, um grupo forte, estabilizado, que surgiu lá atrás naquela época. Quando estávamos no 3º período, então, nos reuníamos, eu e mais 2 colegas, eu trazia um processo de dentro do escritório e compartilhávamos ali em 15 dias esses processos entre nós 3 e dividíamos. A acusação fica contigo, a defesa fica contigo e você é o mediador, o juiz, né? E assim fomos iniciando esse nosso preparo. Lembro que os próprios integrantes da mesma sala de aula nossa eram os jurados, lógico, uma parcialidade absurda, mas foi assim que nós iniciamos as preparações simuladas. Isso foi crescendo, foi ganhando corpo, alunos de outras salas começaram também a enxergar uma grande oportunidade de aprendizado, e isso tornou-se na PUC um grupo de competição do Tribunal do Júri, refletindo, inclusive, para outras faculdades ali de Curitiba, a criar o seu próprio grupo. Ao passo que, no 5º período já da faculdade, isso já estava uma competição municipal, e foi criada daí a Liga Curitibana do Tribunal do Júri, onde 6 universidades ali da cidade de Curitiba se enfrentavam no plenário do júri, dividindo a acusação e defesa com jurados de uma 3ª faculdade. Então, tudo isso, ainda no mundo acadêmico, eu fui ganhando cancha no vocabulário, fui ganhando cancha no aprendizado, no desenvolvimento das teses, nas posturas de plenário, porque o júri, essa instituição tão democrática, essa cláusula pétrea da Constituição Federal, o que é? Criar um canal de comunicação com o seu conselho de sentença.
E o júri é muito dinâmico, é muito estudo, é muita dedicação que deve ser empregada para, para a desenvoltura dos trabalhos em plenário. E tudo isso eu fui ganhando nesses júris simulados, tudo isso eu fui conquistando, ao passo que fui divulgando isso também nas minhas redes sociais, da forma que podia, né, para ser visto pelos advogados do escritório. E me recordo que no ano 2013, eu, ainda no 5º período, fomos fazer um júri na marca de Matinhos, no litoral do Paraná, e me foi concedida a oportunidade de fala pelo prazo de 10 minutos, pela primeira vez num júri real. E desde então, nós fomos afinando essa participação, eu como estagiário, doutor Dalidoni como advogado, né, já bem sucedido, há mais de 18 anos no mercado, e fui conquistando meu espaço, ganhando visão em razão desses simulados, e desde então, desde 2013, em todo julgamento do escritório eu participei. Todo e qualquer julgamento eu estive presente, participando ativamente da bancada de defesa. Mas, poxa, bacana, você teve essa sorte, né? Muitos dizem de conseguir o lugar que conseguiu, e eu que estou na faculdade, estou me formando, estou no 8º período, estou no 9º período, daqui a um ano estou formado, estou com a minha OAB, como que eu faço para começar, né? Essa é a pergunta que nós muito escutamos, que eu muito sou indagado. Veja, em primeiro lugar, para quem quer seguir essa questão, essa área, né, do Tribunal do Júri, que é a área que eu gosto, é a área que eu sou apaixonado, e depois de me formar, só findando a minha história, né, depois de me formar, eu fui contratado no escritório, ainda ganhando um baixo salário, recém-formado, e fui levando clientes, fui sendo conhecido no mundo acadêmico em razão desses trabalhos simulados que exercitava durante o período de faculdade, e clientes foram aparecendo, clientes foram surgindo, isso eu fui direcionando para o escritório, ao passo que ano passado me tornei sócio do escritório, e hoje somos em 4 sócios, eu, o Dr. Cláudio, o Dr. Caio e o Dr. Eduardo, e compomos aí essa banca que atualmente fundamos uma subsede no Rio de Janeiro, onde aqui estamos advogando para uma empresa chamada Supervia, uma empresa prestadora de serviço público, uma concessionária de serviço público, de serviço de trens, transporte de passageiros. É uma empresa que transporta 600 mil passageiros por dia, e desde o mês de abril, nós, da Ledoni Advogados Associados, estamos responsáveis pela prestação do serviço jurídico penal dessa empresa. E por eu não ter nenhum desprendimento, aliás, por eu não ter nenhuma vinculação, né, com absolutamente nada em Curitiba, eu não tinha filho, eu não tinha esposa, eu estava livre na acepção da palavra, e eu resolvi bater no peito, assumir esse desafio, e desde o mês de abril, esse ano estou morando no Rio, tocando sozinho esse contrato, e se Deus quiser, buscando novos outros contratos aí no futuro próximo. Mas enfim, essa é a minha história. Eu, desde o início, nunca desisti, sempre fui atrás daquilo que eu queria, sempre saía do dia a dia do trabalho, seja o horário que for, 19, 20, 21 horas, porque o júri, a preparação de um júri, não tem horário, não existe aquele horário de CLTista, das 9 da manhã às 18 da tarde, isso não existe para quem quer ser bem sucedido nessa área do Tribunal do Júri. É muito estudo, é muita dedicação, é muita leitura, é muito debate de ideias com os integrantes da sua própria equipe, né? E então, tudo isso não tem horário. Eu lembro que tinha muitas vezes, eu ainda como estagiário, no 3º, 4º período, chegava em casa às 11 da noite, meia-noite, pedíamos pizza no escritório e as coisas iam acontecendo, os clientes iam chegando e a imprensa ia entrando e saindo. Então, é muito dinâmico. E chegava em casa às 11h30, meia-noite, ainda com 19, 20 anos de idade. Meu pai, pô, mas aonde você estava até agora? Estava no escritório, pai, trabalhando.
Ele, nossa, mas estão usando, isso é um absurdo, o senhor está usando o teu carro para trabalhar, você está sendo usado, você está sendo escravo do escritório, meu Deus do céu. E isso vim escutando durante todo o período acadêmico da faculdade. Meu pai é engenheiro, cabeça toda matemática, né? Como 2 mais 2 sempre vai ser 4, e isso existe no mundo do direito, né? Então ele nunca conseguiu compreender essa dinâmica do meu trabalho, e sempre foi um personagem que, infelizmente, jogou contra todo esse trabalho que eu exercia e continuo exercendo. Mas mantive firme, acadêmicos, parceiros, colegas de turma também muitas vezes me descreditavam, dizendo, pô, você ganha só R$ 500 por mês, eu estou trabalhando lá no Tribunal de Justiça, um cargo de estagiário, estou ganhando 1.200, eu não preciso nem de carro porque eu ganho meu vale transporte, e você está usando teu carro, fazendo quilometragem, gastando gasolina, isso é absurdo, estão te usando, troca, vamos para o tribunal. E eu sempre não, mantive firme, continuei no escritório, e essa é a primeira dica que eu dou aos senhores. Não desistam dos seus sonhos, por mais difícil, mais doloroso que seja o início. Batam na mesma tecla e, se quiserem advogar, saiam das repartições públicas. Vão para um escritório de advocacia, de preferência pequeno, uma advocacia artesanal, uma advocacia onde você tem a oportunidade de conversar e ser ouvido, porque é assim que se aprende. Você vai para um grande escritório de massa, muitas vezes você não vai ter a oportunidade de compartilhar a essência do processo em si. Isso também de nada adiantará. Mas, voltando agora aos primeiros passos da advocacia, né, ainda mais que estou falando ainda com acadêmicos, assim como eu era há poucos anos atrás. Então, hoje eu tenho 26 anos de idade, fiz agora em março, e estou completando aí no final desse ano 4 anos como advogado. Tenho 85 júris, né, já como profissional, e cada júri, cada comarca é um aprendizado. Então, durante todo o meu mundo acadêmico, além dos júris do escritório, eu saía dos julgamentos e iria para o prédio do Tribunal do Júri assistir outros júris de outros profissionais. Por quê? Como disse, de tudo você extrai um pouco. Então, você extrai aquele argumento bacana, você extrai uma postura legal, você extrai aquilo que não pode ser feito, uma postura do advogado que foi repugnante ali para o conselho de sentença, que causou um pouco de um pé atrás, né, do próprio conselho. Então, tudo isso você vai coletando ainda durante o mundo acadêmico, ainda durante o período da graduação, para aplicar efetivamente na sua vida profissional como advogado. Então, o primeiro passo ali para se tornar um tribuno, para fazer o seu primeiro júri: leitura, estudo, determinação, assistir os julgamentos e mais, conhecer os seus julgadores. Conheçam aqueles que vão julgar o seu cliente. Ora, e quem são esses que vão julgar o seu cliente? São cidadãos do povo, jurados, maiores de 18 anos, com reputação ilibada. Esses são os possíveis julgadores. Mas como que eu sei quais serão os julgadores especificamente? Vejam, todo ano deve ser publicada uma lista anual de jurados. Até o dia 10 de novembro do ano anterior, todos os possíveis jurados que figurarão nos julgamentos do ano seguinte devem estar nessa lista, porque é publicada definitivamente até 10 de novembro do ano anterior. Então, todo aquele bolo já está naquela listagem anual. No ano conseguinte, onde devem ser aqueles jurados os julgadores, dessa lista toda, desse bolo todo, é publicado listagens periódicas entre o 15º dia útil e o 10º dia útil antes do julgamento, ok? Nessa listagem periódica, nós vamos coletar ali 50 nomes, 25, na sua grande maioria, os titulares,
mais 25 suplentes. Então, ali eu já tenho os 50 possíveis julgadores para julgar a minha causa, para julgar o meu cliente que eu vou estar defendendo naquela oportunidade. E assim como nós, advogados, pesquisamos, vamos nos sites dos tribunais, vamos no site do STJ, vamos no Supremo buscar as jurisprudências, pesquisem os seus julgadores, pesquisem esses jurados, entrem nas redes sociais deles, digitem o nome do Google, vejam quem são os filhos deles, vejam as histórias de vida. Nós temos uma pesquisa de que hoje, em 2020, de cada 10 jurados, 9 jurados têm redes sociais. 9 jurados têm informações na internet, prontas, basta um clique. Então, façam um compilado disso tudo e pesquisem os seus julgadores. Construam aquela folha em branco, que o jurado é uma folha em branco, ele não sabe absolutamente nada sobre o caso, tudo precisa ser contado, tudo precisa ser reproduzido. Ele muitas vezes só ouviu dizer na mídia informações conturbadas, completamente distorcidas, que precisam ser contadas novamente sobre o viés defensivo. Então, primeiro passo, vejam quem são os seus julgadores, estudem a dinâmica do plenário, vão até a comarca que o júri vai ser realizado 2, 3, 5, 10 dias antes, se possível. Vejam esses jurados, esses mesmos jurados que vão participar do teu júri, eles estão participando dos julgamentos anteriores, porque é uma quinzena de julgamentos ou um mês de julgamentos e os mesmos jurados figuram como jurados dos júris anteriores. Então, vão assistir se eles votaram pela absolvição, vão assistir se eles votaram pela condenação, vejam se não tem nenhum comportamento, nenhum cumprimento dos jurados para com promotores, dos jurados para com o próprio juiz de direito, porque muitas vezes o próprio juiz de direito, simples fato do trabalho, do dinamismo ali do dia a dia, ele é um acusador. E nós encontramos isso em diversas comarcas. Então, percebam todos esses detalhes, vejam como o plenário é disposto para que você possa levar o teu equipamento, você possa levar o seu computador, possa levar uma televisão para mostrar aquele PowerPoint que você realizou para o conselho de sentença, porque lembre, júri é criar o canal de comunicação com o conselho de sentença. E hoje, a comunicação está aqui, é WhatsApp, é videoconferência, é Instagram, é computador, é tela, é vídeo. Como que você vai pegar um processo físico ou até mesmo eletrônico e não levar um equipamento audiovisual para mostrar isso para o conselho de sentença? É praticamente impossível hoje nós, no escritório, realizarmos um júri sem uma tela de computador, sem uma tela de televisão, sem um PowerPoint para ser exibido para o conselho de sentença. Então, ainda como advogado, eu fiz curso para operar drone, eu fiz curso para fazer PowerPoint, eu fiz curso de Prezi, porque tudo isso são canais de comunicação para o conselho de sentença. Instaurou o julgamento, marcou a data, o que nós fazemos? Vamos para a comarca. Marcou o júri em Foz do Iguaçu, dia 30 de junho deste ano. O que nossa equipe vai fazer? Dia 20 de junho, nós já estamos hospedados num hotel da cidade. Nós já estamos reunidos, já estamos com todas as cópias atualizadas, com o processo inteiro separado, dividido em depoimentos na fase policial, depoimentos em juízo, depoimentos em plenário, se já teve um julgamento anterior, um corréu ou não. Materialidade de fato, materialidade do fato, que são os laudos periciais, que são as provas produzidas durante o plenário, as provas juntadas na defesa escrita, as provas juntadas na fase do artigo 479, que lembrem aquele artigo que prevê que todo e qualquer documento que vai ser usado na sessão de julgamento deve ser juntado no trídio legal 3 dias antes da sessão plenária. Então, tudo isso vai estar ali em cadernos, tudo separado de maneira física e ainda de maneira eletrônica. Porque hoje nós criamos uma sintonia que o orador, ou seja, a pessoa que está expondo ao conselho de sentença,
ela tem que estar numa simbiose perfeita com o operador. Então, se eu estou lendo lá, por exemplo, o depoimento da Macarena, que foi ouvida lá no inquérito, esse depoimento que eu estou lendo nos meus autos físicos, no meu papel, no meu impresso, automaticamente, esse mesmo trecho que o senhor está lendo, está passando na televisão, que vai estar ali na frente do conselho de sentença. Porque o jurado, além de ouvir, ele vai estar vendo aquilo que você está lendo. Então, isso é fundamental. Isso é técnica aí de persuasão, isso é técnica de criar esse canal de comunicação, né? E isso nós estamos modificando e sempre em constante modificação com o passar do tempo. Eu lembro que em 2016 nós ainda não usávamos mais televisão, usávamos um retroprojetor grande, pesado, que muitas vezes não tinha nem local para ser afixado, porque tinha que levar aquelas telas brancas, reproduzir aquilo, e óbvio, a imagem ficava horrível, a resolução se perdia. E muitos júris, é o detalhe que importa, é o detalhe. Teve um júri que nós fizemos em Guaratuba, também no litoral do Paraná, onde o detalhe era uma bainha de facão no caminhão das vítimas. A defesa sustentava uma legítima defesa, porque dizia que as próprias vítimas de tentativa de homicídio que teriam colocado um facão na cena, que teriam ido para cima dos nossos clientes com um facão, e os nossos clientes teriam, então, tomado esse facão e utilizado do facão colocado na cena pelas próprias vítimas para lesionar essas sedizentes vítimas. E as vítimas diziam que não, que, na verdade, os nossos clientes tinham ido com o facão e teriam partido para cima dessas vítimas sem nenhum porquê, sem nenhuma razão. Só que o caminhão que essas vítimas utilizavam foi periciado e fotografado. E, pasme, embaixo do tapete do caminhão existia uma grande bainha de facão que só foi visível graças à aproximação numa televisão de LCD. Isso nós enxergamos muito tempo depois, durante muitos dias de estudo, que isso foi possível de ser observado. Isso é algo que só é possível de ser transmitido com um bom material, com uma boa resolução, do contrário, de nada adianta. Então, deixa eu ver se consigo compartilhar aqui com os senhores alguma... Estão conseguindo ver minha tela? Excelente, perfeito. Então, veja, aqui é uma maneira, né, de separar um processo para ser exposto lá no Conselho de Sentença, para o Conselho de Sentença. Então, veja, o que eu tenho aqui? Eu tenho um processo de 3.000 páginas que foi dividido em depoimentos. Então, eu tenho a declaração do André, do Clébson, da Débora, da Graziela, da Ivani. Então, se o meu colega está expondo, por exemplo, a declaração do Jeremias, automaticamente eu dou um clique aqui e a declaração vai estar lá no computador para o Conselho de Sentença. A data, daí aqui, ó, eu já vou grifando o trecho que o colega está lendo, né? Ó, vou grifando, e isso vai sendo colocado lá para o conselho, e o meu colega orador faz a leitura de maneira física. Então, eu tenho o processo automaticamente inteiro dividido, ó, declarações, os laudos, exame de vestuário, confronto, arma de fogo, laudo de morte. Por que isso? Porque o processo, muitas vezes, é muito extenso, tem muito mais de 1.000 páginas. Se você não tiver uma organização, se você não souber o movimento que esse documento está, se você não souber localizar isso de maneira rápida e ágil, isso não vai funcionar na prática. Porque tem muito promotor malandro que sabe que você não tem o domínio 100% do processo, para que você está lendo, por exemplo, o BO aqui do fato. Ele vai, doutor, mas em qual página que está isso daí? Até você procurar, porque esse é um artigo de lei, ele tem esse direito de exigir qual página
aquele documento que você está referindo está aonde que ele encontraria isso, e até você procurar o movimento, saber onde esse documento se encontra, você já perdeu ali 2, 3 minutos da tua oração. Então, por isso a importância da equipe, por isso a importância desta organização. Nós temos feito PowerPoints. Esse foi um júri que nós fizemos em Curitiba, onde o detalhe desse processo era na quantidade de raias de um revólver. A acusação dizia que o revólver do acusado tinha 6 raias, existia um confronto balístico positivo, dizendo que a arma que foi apreendida na casa do nosso cliente dava confronto positivo com o projétil que foi encontrado na vítima, no morto, né? Era um júri muito difícil, onde nós nos reunimos ali para realizar um estudo. E o detalhe desse processo foi justamente no CRAF, que é o documento da arma de fogo, né? Deixa eu colocar aqui para vocês. Então, veja, o laudo de exame de munição, que deu essa munição que foi encontrada no cadáver, né? Encontrada na pessoa que morreu, estava dizendo que ela tinha 5 raias destrógenas, ou seja, para a direita, é o sentido das raias. Essa munição encontrada, então, no morto. Foi apreendido, busca e apreensão, um revólver marca Taurus na casa do nosso cliente, ok? E esse revólver, segundo o documento, então, esse documento aqui, que é o CRAF, né? É o documento da arma de fogo, ele estava nos autos, bem pequeno, e o detalhe desse processo, olha onde estava, quantidade de raias. Vejam o tamanho da informação, menos de centímetro quadrado, estava a informação que era fundamental ali para a negativa de autoria que nós sustentávamos. Então, o documento da arma de fogo dizia que o revólver possuía 6 raias. Fizemos um PowerPoint, tudo isso nós fizemos durante o momento pré-júri, ou seja, durante o estudo do júri. De um lado, a munição, então, que foi encontrada no corpo, com 5 raias, e o revólver, marca Taurus, com 6 raias, ou seja, uma incompatibilidade latente. Tudo isso foi exibido por conselho de sentença, por intermédio de uma televisão, por intermédio deste PowerPoint. Então, nós tivemos ali o fato, exame da munição, apreensão do revólver, fizemos uma cronologia disso, né? Dia 11 de fevereiro foi feito um confronto balístico, ou seja, pegaram o revólver, pegaram a munição, e o Instituto de Criminalística do Paraná disse que esta munição que foi encontrada na vítima teria saído do revólver do nosso cliente, e nós fomos a júri, né, com essa informação. A acusação sustentou durante o tempo integral, está aqui um confronto balístico, a prova é clara, o revólver foi apreendido, não tem como dar errado, não tem como ter erro no exame, e nós, durante o estudo, constatamos essa diferença de raias, né, e não utilizamos isso durante a instrução plenarial. Nós utilizamos apenas e somente a fala do Ministério Público, porque eles, durante a sua oração inicial, utilizaram-se praticamente 40 minutos para explicar que o confronto balístico foi positivo e, por isso, nosso cliente deveria ser condenado. Então, durante o estudo, nós obtivemos essa informação, colocamos de maneira clara, de maneira visível, de maneira didática para o conselho de sentença, né? E somente na nossa oração, ou seja, após as 2h30 do Ministério Público, porque era mais de um acusado, nós expusemos isso e foi fatal. O Ministério Público, inclusive, nem para réplica retornou, porque da posse disso, né, nós desafiamos o Ministério Público e falamos: se o senhor tiver dúvida, pegue o modelo desse revólver, jogue no Google e apresente para o conselho de sentença na réplica. Venha mostrar o que o Google diz. E o Google, pelo simples modelo do revólver apreendido, de maneira
unânime dizia que o revólver possuía 6 raias. Mas aí eu pergunto, nós advogados juntamos, por exemplo, o manual do revólver no 479 para que o promotor tivesse acesso? Lógico que não. Nós apenas fomos munidos daquela informação do dentro da arma de fogo para que não chamássemos a atenção do Ministério Público e tivéssemos o resultado pretendido. Então, tudo isso é um efeito visual que o próprio PowerPoint faz, né? O próprio PowerPoint executa, e é imprescindível hoje essa maneira de comunicação. Nós também usamos aí nos nossos júris algumas animações gráficas para que a versão daquele que está sendo acusado seja exposta ao conselho de sentença. Então, esse mesmo júri, nós fizemos uma animação, né, que seria esse daqui. Então, veja, uma animação gráfica feita em 3D, onde nós colocamos ali a autodefesa de maneira animada, graficamente. Então, aqui nós tínhamos torcedores, aqui uma esquina, e a acusação dizia que carros teriam disparado em direção à sede da torcida Fúria Independente, a torcida do Paraná Clube, né? E essa pessoa que estava aqui na calçada teria sido atingida por um projétil, que é aquele projétil que foi periciado e tinha 5 raias. Então, nós fizemos tudo isso por quê? Para colocar para o conselho de sentença uma ideia do local. Lembre, o jurado é uma folha em branco. Você precisa trazer os elementos para que ele conheça a família daquele que está sendo acusado, o próprio acusado, os filhos dos filhos do acusado, a história pregressa do seu cliente, a história presente e até mesmo as consequências futuras de uma eventual condenação. E mais do que isso, você precisa trazer ao seu cliente imagens do local. Então, por que eu fiz esse curso de drone? Para um curso básico, apenas para fazer essas filmagens, né? E passar, conseguir mostrar ao conselho de sentença o que nós necessitamos. Então, veja, esse aqui é um outro júri no interior do Paraná que nós fizemos, onde aqui, bem aqui nessa calçada, nós tínhamos ali um evento criminoso, né? Aqui que os fatos aconteceram. Então, nós tínhamos que mostrar isso para o conselho de sentença. E utilizamos de um drone para fazer a gravação dessa cena, para eles entenderem a dimensão do espaço, porque é só desta maneira que se consegue passar ao conselho de sentença aquilo que você realmente quer. Então, fomos até lá dias antes, gravamos o local e expusemos tudo isso ao conselho de sentença, é claro, fazendo a juntada disso tudo no prazo legal do artigo 479. Pesquise também no Google questões de imagens, de câmeras. O Google tem uma ferramenta que você consegue mudar a data do fato. Por exemplo, nós estávamos no ano de 2018 e esta imagem era uma imagem de junho de 2011. O fato aconteceu em 2014 e os diretores, os presidentes da Fúria Independente, quando ouvidos em declaração, até mesmo lá no plenário, disseram que em 2014 a sede da torcida não tinham câmeras. Só que que as câmeras não teriam sido ainda instaladas. Só que aqui, ó, o Google está mostrando que desde 2011 está ali a câmera de monitoramento. E isso serve para quê? Para descredibilizar testemunhos, para fazer valer a sua tese. Também aí os efeitos visuais, né? Percebam, a câmera, quadrado preto destacando, 2011 sendo destacado da mesma maneira, né? E tudo isso sendo exposto ao conselho de sentença por intermédio de uma televisão, dando zoom, apresentando tudo isso e criando este canal de comunicação.
Tenho muito material aqui, pessoal, 1 hora é muito pouco para falar. Espero realmente retornar aí no segundo semestre para mostrar um pouquinho mais do nosso trabalho, mas gostaria de mostrar para vocês o 479. 479, lembrando mais uma vez, são os documentos que você, advogado, irá realizar a juntada 3 dias úteis antes do julgamento. Então, veja, está tudo separado. Ó. 479, documentos. Ação civil pública, indenizatória, ação civil indenizatória, ação civil pública, ação de reintegração de posse, ameaça, atas notariais, boletim, declaração de boa conduta, documentação do imóvel, por aí vai. Por que é importante essa organização? Pelo dinamismo do plenário. Então, coloca aí para mim o boletim de ocorrência do Hernani. Pum, já está ali, já soltou na tela, o orador já consegue fazer perguntas sobre ele. Porque se você demorar muito tempo para abrir, muito tempo para expor, isso acaba irritando o juiz de direito, que vai chegar e falar, doutor, qual é a pertinência? Isso aí está indeferido. Então, você precisa ter tudo mastigado, tudo recortado, tudo documentado. Esse foi um júri que nós fizemos em Foz do Iguaçu, na comarca aí dos senhores. Nós fomos contratados apenas para o plenário, ou seja, não tivemos a possibilidade de arrolar testemunhas na fase do 422, e as nossas testemunhas eram péssimas, eram muito ruins. O que nós tivemos que fazer? Nós tivemos que coletar informações, utilizando-se do provimento 188 da OAB, que é a investigação defensiva, e um colega, nosso assessor de imprensa, foi e entrevistou pessoas e transformou isso numa grande reportagem. Isso também é possível ser feito. Então, veja, nós construímos uma história. Então, vejam, senhores, neste julgamento nós não tínhamos testemunhas, né? Não tínhamos testemunhas e tivemos aí esse subterfúgio do provimento 188 para apresentar, entrevistar ali a ex-mulher da própria vítima, para tentar trazer um pouquinho do comportamento da vítima perante a sociedade. Então, júri é isso, é trabalho, Júri é isso, é trabalho, é dinamismo, é disposição. Vocês têm que estudar, têm que se preparar, têm que fazer esse material chegar até o conselho de sentença. Estão me ouvindo? Perfeito, pessoal. Eu disponibilizo o vídeo para vocês verem depois. É muito interessante o vídeo porque nós colocamos essa gravação que nós fizemos para o conselho de sentença. De que forma? Gravamos, produzimos uma matéria, publicamos essa matéria num veículo do Facebook, extraímos aquela matéria do veículo do Facebook e fizemos a juntada desse material no 479. Porque lembrem, nós não tínhamos testemunhas. O nosso 422 era péssimo. Um advogado civilista, amigo da família, que tinha não entendia nada de júri, achou ali, a família achou que sairia barato, né? Que o ótimo inimigo do bom, e deu errado.
E daí, faltando 15 dias para o julgamento, eles nos contrataram e nós tivemos que reconstruir toda essa história, buscar novos elementos para que tivéssemos êxito. E graças a Deus deu certo, em razão dessa investigação defensiva. E depois de apresentado esses documentos, a família, o Ministério Público ficou puto, simplesmente pediu o desentranhamento da prova. A prova, na verdade, é lícita, ela é permitida, e a juíza, tentando fazer um meio termo, ela requisitou que aquelas pessoas que foram ouvidas de maneira privada fossem ouvidas na sessão plenária como testemunhas de juízo. E isso era tudo o que queríamos, salvou o que nós precisávamos. Então, essas testemunhas, que já haviam gravado um vídeo, foram lá para o plenário e falaram aquilo que deveria ser dito, ou melhor, aquilo que já haviam falado, só que agora perante o Conselho de Sentença, perante os jurados, os julgadores. Então, isso foi fundamental. Pessoal, Conselho de Sentença é importante, não adianta vocês estudarem, ficarem 15 dias lendo um processo, realizarem todas as teses do mundo, realizarem uma boa sustentação no plenário, se os teus julgadores são parciais. Portanto, foquem no Conselho de Sentença, analisem tudo isso. E o Conselho de Sentença, antes mesmo de você, advogado, chegar no plenário, ele já está analisando o carro que você está chegando, o terno que você chegou, a maneira que você se dispõe no plenário. Não fiquem de conversa com o promotor, aquilo ali é coisa séria, o jurado nota isso, ele pode achar que tudo isso é uma grande palhaçada, que tudo isso é um grande teatro, é um grande circo. Eu vejo profissionais hoje de outras áreas dizendo que júri é teatro, que o júri é uma encenação artística. Sim, existe encenação artística, mas tudo isso é voltado para a prática, tudo isso é voltado para criar e manter e estabelecer esse canal de comunicação com o Conselho de Sentença. Do contrário, quem realizar o melhor canal de comunicação leva o júri. E se você não tem mecanismos para chamar o jurado, para que estes jurados, esses julgadores, se concentrem no material que você está apresentando, certamente você não terá êxito. Outra questão importante, pontual, a alimentação. Pessoal, você vai fazer um júri de 2, 3 dias, a alimentação, em regra, é dentro do próprio fórum. Eu já vi jurado em Curitiba, pasme, advogado em Curitiba, que enquanto o jurado estava realizando ali a sua alimentação em uma marmita de um restaurante que foi preparado 2, 1 hora antes, o advogado estava comendo sashimi e sushi no plenário. Isso é um absurdo, o jurado fica puto. Não façam isso. Se alimentem de maneira igual, de maneira uniforme. Quer pedir sushi, o julgamento está demorando, está com vontade, peça para todo mundo. Peça para o juiz, peça para o jurado, chega para o juiz de excelência. Nós já estamos cansados, os trabalhos estão extenuantes, gostaria essa banca de defesa de proporcionar algo a todos, realizar uma refeição aí a cargo desses advogados, vou pedir sushi, sashimi para todo mundo, tá? Uma pizza para todo mundo. Façam isso. Não se individualizem. Desde a barrinha de chocolate, se for comer algo especial, comprem para todos. Professor Hugo, se utiliza alguma técnica para aceite ou recusa dos 7 jurados para o Conselho de Sentença? Sim, nós temos muitas técnicas aí empregadas nessa recusa, né? Razão dessa pesquisa que nós fazemos do próprio Conselho de Sentença nessas redes sociais, nós constatamos muitas questões para exercer recusas motivadas. Então, veja, o código diz que cada acusado tem direito a recusas imotivadas, ou seja, se nós temos um acusado, nós podemos recusar imotivadamente, sem falar o porquê, 3 jurados. Se temos 2 acusados, são 6 recusas, 3 acusados, 9 recusas, e aí por diante. Ou seja, quanto maior a quantidade de recusas, melhor fica o seu conselho de sentença, porque você já vai ter estudado, já vai ter analisado o perfil e já vai ter extirpado aqueles nomes que você não quer, aqueles nomes que não podem participar efetivamente do conselho. Então, você vai ter uma pesquisa disso em ordem alfabética,
E assim que o magistrado vai sorteando as cédulas dos jurados com os nomes, uma pessoa com a lista, o orador do lado. O orador sempre dá um tempinho para que esse operador dessa lista veja o nome, pesquise, procure ali se o nome é bom ou ruim. Então ele pergunta, o juiz vai sortear ali, jurada Cazuza, daí levanta, daí primeiro fala a defesa. Então o advogado vai perguntar, bom dia, jurada Cazuza, a senhora está apta a participar do julgamento? A senhora já participou de algum júri? Isso é facultado ao advogado fazer. Daí ela vai responder. Nesse intervalo de 20, 30 segundos, o operador ele já viu ali as suas anotações, já olhou os nomes, né? E já passou para aquele que está fazendo a pergunta. Logo que a Cazuza terminar de responder, ele já vai ter a resposta, vai falar, muita honra, aceita a nobre jurada, a compor o conselho de sentença. Então, tudo é muito cronometrado, é uma simbiose muito grande, professor. E mais, muitas pessoas perguntam aí se tem uma fórmula matemática, um júri de mulher, júri de homem, como que vamos fazer? Vou dar um exemplo prático, um exemplo real, onde nós atuamos, que é no caso Brits, que aconteceu numa casa noturna em Curitiba, onde uma família, né, vai ser julgada, vai ser levada ao banco dos réus, acusada de matar ali o jogador de futebol, Daniel. Esse é um caso onde temos 7 acusados. 7 acusados. Então, 7 pessoas serão julgadas nesta sessão de julgamento. O que isto importa em dizer? Que nós teremos quantas recusas? 21 recusas imotivadas. Então, além das imotivadas, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a listagem que nos foi fornecida até o 10º dia útil antes do julgamento e vamos pesquisar todos aqueles nomes. Vamos construir a história de cada um daqueles jurados. E mais, pelo Facebook tem ferramentas de você pesquisar se aquela jurada, se aquele jurado curtiu alguma matéria do caso, compartilhou alguma matéria do caso, fez qualquer menção ao caso na internet. E isso, basta um print, basta documentar isso daí, que você tem o quê? Recusas motivadas, que são ilimitadas. Então, além das 21 imotivadas, certamente teremos sim recusas motivadas. Nos últimos 5 júris que fizemos, nos 5 últimos julgamentos, conseguimos emplacar recusas motivadas somente por redes sociais do Instagram e Facebook, fazendo vinculações de familiares de vítima com o jurado, fazendo vinculações de postagens de jurados com matérias envolvendo o caso de repercussão. Então, isso é fundamental, toda essa pesquisa. E, no caso, especificamente, além dessas 21 recusas, nós podemos escolher, em razão dessas recusas de número tão exacerbado, nós podemos escolher e traçar o perfil exato do jurado que vai compor o conselho. E esse caso, propriamente dito, eu gostaria de ter mais mulheres no conselho de sentença do que homens. Por uma razão apenas, é um caso com muito detalhe, é um caso onde muito foi se falado, muito foi se propagado, mas muitas matérias ali de cunho jornalístico, com aquele sensacionalismo. Então é importante a presença feminina no conselho de sentença, porque as mulheres elas são mais detalhistas, as mulheres enxergam o que os homens muitas vezes não veem, que é um detalhe de uma prova, um detalhe de um laudo pericial, um detalhe de um depoimento, e todos esses detalhes, essa riqueza de detalhe, é fundamental para este caso. Então, portanto, na minha concepção, como advogado, esse é um júri onde nós daremos preferência a mais mulheres do que homens, muito embora seja um caso aí de cunho amoroso. Veja, doutor Alex, bom dia. Na verdade, o júri, em sua grande maioria hoje, ele está cada vez mais capacitado. O jurado hoje tem alguns benefícios, né, que antigamente não tinha. Então, é questão para desempate de concurso público,
tem folga do trabalho quando servidor público, a cada dia trabalhado, folgam-se 2. Então, hoje o júri está cada vez mais especializado. E quando é publicada essa listagem periódica, nessa lista nós temos o quê? O nome do jurado, a profissão do jurado e o endereço do jurado. Então, a profissão você nem precisa pesquisar, você já vai ter ali disponível. Então, muitos psicólogos, muitos professores da rede municipal, muitos professores da rede estadual, muitos advogados concurseiros que estão ali se preparando para um concurso do Ministério Público. Então, você pega o nome desse jurado, joga no Google, você vê ali que ele já fez 2 concursos, por exemplo, para o Ministério Público. Opa, esse já é um jurado que eu não quero no Conselho de Sentença. Eu estou defendendo, ele está do lado do Ministério Público, já deve ter vindo aqui várias vezes, já conhece o promotor, é um jurado perigoso, um jurado que não, para nós, defensores, não serve. Então, isso é muito importante. Nós avaliamos, sim, a profissão de cada um, fazemos um cruzamento desses dados. Inclusive, deixa eu ver se eu acho uma plataforma aqui que nós utilizamos. Aqui, ó, esse é um dos aplicativos, né, que nós utilizamos para fazer essa pesquisa. Então, veja, aqui nós colocamos o nome do jurado, né? Colocamos o nome dos 7 jurados. Melhor, me perdoe. Colocamos o nome das testemunhas, das vítimas, aqui para fazer esse cruzamento, e foi extraído toda e qualquer vinculação, toda e qualquer rede social. Olha lá, trabalho no mesmo órgão público, foi identificado que possuem débitos fiscais municipais, foram identificadas as seguintes profissões: técnico, cirurgião dentista, pedreiro, pedagoga, professora. Não foram identificadas possíveis relações com Juarez. Esse aqui era um advogado, testemunha, assistente de acusação. Então, você coloca todos esses dados, o que você precisa, e ele vai cruzando os dados. Ó. Coloca o endereço dessas pessoas, você tem todas essas informações, o local onde trabalha, mapa de relacionamento. Tudo isso nós, advogados, fazemos, executamos no momento pré-júri. Então, todas as informações, Facebook, cruzamento, tudo vem extraído aqui dessa pesquisa que nós executamos. Então, tudo isso é feito para cada um dos 25 jurados, né, que são sorteados. E por isso o júri é tanto trabalhoso, necessita tanto emprego ali de tempo, de paciência, e você tem que gostar da que faz. Do contrário, você vai passar vergonha no plenário. Um último ponto, pessoal, aproveitando aí, já fazendo um encerramento, pretendendo voltar, tão logo receba um novo convite. Foi uma grande satisfação estar aqui nessa manhã, compartilhando o pessoal de Foz do Iguaçu. Tomem cuidado com a advocacia criminal. A advocacia criminal está cada vez mais perigosa, senhores. Tomem cuidado com assistência de acusação. É um ramo perigoso, é um ramo que muitas vezes não vale a pena. Mas tome cuidado como? Quem hoje é o teu pior inimigo na advocacia criminal? Infelizmente, senhores, é o teu próprio colega. É o teu próprio colega advogado que vai no presídio, que marca com o seu cliente e vai falar mal de você, advogado. Tomem cuidado com isso. Vocês que estão aí iniciando a carreira, enxerguem, abrem os olhos para isso. Como fazer? Façam um belo contrato de honorário, coloquem ali todo o objeto que foi contratado, tudo aquilo que foi pactuado, tudo aquilo que vocês vão fazer. Fiquem vivos. É uma máxima do direito penal. Transparência, lealdade com o seu cliente, jogo limpo. Falem as reais condições. Não vendam fumaça. Falem exatamente aquilo que vocês podem cumprir.
aquilo que vocês podem prometer. Por favor, contrato de honorários, objeto limpo, claro. Para quê? Para que o teu colega não vá lá no seu cliente, que muitas vezes tem alguma vinculação perigosa, e faça a sua caveira no sentido prático, dizendo, olha, teu advogado não fez, o teu advogado não pediu o teu habeas corpus, o teu advogado não pediu tua liberdade, você está preso há 6 meses, ele não está fazendo nada, isso acontece muito. Tomem cuidado, transparência. Mantenham um contato com um familiar que não esteja preso e toda e qualquer petição, movimentação nesse início de carreira, para que vocês vão conquistando a confiança de maneira individualizada e devagar, apresentem, mostrem, documentem, liguem para o familiar dizendo, olha, hoje eu fiz isso, 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 isso. Ó, eu não vou entrar com o habeas corpus por causa disso, 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 disso. Vá periodicamente até o seu cliente, explique as coisas que estão acontecendo. Transparência, lealdade, é o caminho de todo o início aí de toda e qualquer advocacia. Pessoal, completamos aqui 1 hora de aula, 1 hora de exposição. Eu não sou professor, eu sou advogado, eu apenas falo, compartilho um pouco das experiências aí do meu trabalho, espero que tenha sido útil, um pouquinho aí do que pude expor. Espero retornar aí com novos materiais, tem muita coisa para mostrar, tem muita coisa aí para... Agradeço muito a oportunidade que foi dada e estou à disposição de tudo e de todos. Contem comigo. Doutor Renan, muito obrigado pela sua fala, por estar aqui conosco compartilhando suas experiências. Essa é a finalidade principal dos webinars que nós estamos organizando, é trazer pessoas que possam não só mostrar as técnicas, mais do que a doutrina, né? A doutrina a gente já vê na sala de aula, as técnicas que utiliza no seu dia a dia profissional, mostrar como é que funciona o dia a dia profissional e quebrar aquela ideia que existe sorte, né, no desempenho profissional, no sentido de que não é necessário esforço para se chegar aos objetivos, aos goals que a pessoa deseja ter, não é? Sobre isso, eu lembro aqui de uma frase célebre de Thomas Edison, que o inventor da lâmpada elétrica, não é? Que ele fracassou muitas vezes antes de conseguir, não é? Ele falava assim, talento é 1% inspiração e 99% transpiração, né? É claro que sem aquele 1% de inspiração, os 99% de repente não vai chegar a lugar nenhum, não é? Mas sem o suor, sem o esforço, como vocês fazem, sem essa preparação minuciosa, detalhista, que precisa ser feita, né? Porque a gente nota a diferença do trabalho quando é feito de uma maneira organizada, com técnicas, com detalhes, com um tempo cronometrado ali, com sincronismo, um sinergismo entre a equipe, não é? E um compartilhamento das informações, ouvindo a opinião de todos os advogados da banca. Olha, vocês estão de parabéns, porque é nesse tipo de trabalho que nós queremos passar para os alunos aqui, nós acreditamos, né? E mostrar para eles que você seja muito jovem, não é? Mas já conquistou um lugar devido a todo o seu esforço, não é? Você começou lá apostando em algo que o seu pai nem colocava tanta fé assim, não é? Ontem eu falava com os meus alunos da noite que os nossos pais sempre querem o melhor para nós, né? Salvo uma exceção muito rara que alguém tem um pai psicopata, muito raro mesmo. Os nossos pais sempre querem o melhor para nós, mas nem sempre o que eles falam, as crenças que eles nos colocam são as melhores, né? Existem algumas crenças que os nossos pais podem trazer que a gente precisa avaliar se aquela crença serve para nós ou não. Isso não quer dizer que a gente vai deixar de gostar dos pais, muito pelo contrário. A gente muito de uma pessoa e discordar pontualmente de algo que ela nos traz, né? Então, as nossas escolhas e a responsabilidade pelas nossas escolhas vão ser nossas, né?
muito bem decididas e escolhidas, né? Apostar no que a gente quer e se esforçar muito, né? Se esforçar muito. Eu acho que o esforço é a grande lição. O esforço com o trabalho organizado, com técnicas, com organização e, claro, não é? O talento, esse 1% a gente vê, o 99% é que é o que faz toda a diferença, porque às vezes a pessoa tem tanta confiança no talento dela, não se prepara e vai desempenhar um trabalho, acaba perdendo ali uma grande oportunidade, né, por falta de preparo. Eu gostaria só, se pudéssemos finalizar, né, e já preparando para um novo convite, nas próximas webinars que nós vamos fazer no segundo semestre, essas abertas ao público em geral, perguntar, aconteceu algo de inusitado alguma vez, em algum desses trabalhos do júri, uma situação inesperada que mudou todo o curso e que vocês precisaram fazer uma reengenharia de todo o planejamento, algo assim que possa compartilhar com a gente? Tem alguma experiência nesse sentido, para que sirva de lição para a gente aqui? Algo que deu errado ou que deu certo que não deveria dar? Algo que possa, assim... o improviso também ele pode funcionar em certos momentos, algo que você planejou e teve que mudar o curso, não é? Devido a algo que aconteceu. Sim. Sem dúvida, o júri ele é dotado, cada júri é uma surpresa, cada júri é um aprendizado. E o júri ele é dotado de ironia, ele é dotado de improviso, ele é dotado de posturas de plenário, a partes, então é tudo na hora, é tudo imediato. Nós fazíamos um júri em Curitiba, de uma advogada criminalista de Maringá, acusada de matar o noivo na cidade de Maringá. Então, esse júri foi desaforado para Curitiba e iniciou-se ali a sessão de julgamento. No meio do julgamento, essa advogada acusada levou uma garrafa de álcool e pinga na frente do conselho de sentença, fazendo ingestão de álcool, foi no banheiro, fez uso de cocaína. Tudo isso, o juiz de direito percebendo, nós ali tentando ocultar isso do conselho de sentença, foi algo extremamente novo, inusitado para nós, né? Mas que o advogado tem que ter ali serenidade, frieza, para controlar isso. O juiz de direito foi muito leal, né? Ele não deixou que essas informações chegassem até o conselho de sentença, até porque maquiaria o julgamento do fato, né? E esse júri também, além dessa questão completamente inusitada, o interrogatório dela era para ela confessar o fato, né? Porque nós sustentaríamos uma inexigibilidade de conduta adversa, nós sustentaríamos um homicídio privilegiado como tese subsidiária e, na verdade, quando do interrogatório, ela não fez absolutamente nada do que nós havíamos dito, né? E negou a autoria por completo do fato. E nós, como defesa técnica, temos que ter a mesma simbiose da autodefesa. Do contrário, teríamos que renunciar, né? Teríamos que abandonar o plenário. Então, nós tivemos que remodelar toda a nossa estrutura de debate, tivemos que partir para outra linha para sustentar essa negativa de autoria como tese principal da autodefesa. Então, veja, não tem uma receita de bolo para o júri. O que precisa ser feito é o estudo, é a divisão desses autos, a divisão desses cadernos, para que em toda e qualquer situação, em toda e qualquer circunstância, isso possa ser utilizado de maneira rápida e esteja completamente acessível. Não existe levar um discurso pronto para um tribunal do júri. O discurso do orador se constrói durante a fala do acusador. Essa é uma das grandes máximas aí do júri. Então, essa é uma das grandes experiências aí que também marcaram minha vida. Só por curiosidade, deu certo essa de tese de defesa aí, que ela surpreendeu vocês com isso? Na verdade, nós conseguimos emplacar o homicídio privilegiado nesse júri. Mas era um júri muito difícil, era um júri com muitas interceptações telefônicas. A tese negativa da autoria era uma afronta perante o conselho de sentença. Mas nós, como defesa técnica, tínhamos uma afronta. Tinha áudio, interceptação telefônica, a história toda derrubada, assim, sabe?
mas o Conselho de Sentença reconheceu o homicídio privilegiado, então a pena ficou bastante baixa, a progressão do regime de 2/5 cai aí de 1/10, né? Ela passa para um sexto, a progressão, então ficou extremamente um resultado muito satisfatório para a defesa. Não sei se, Renan, se você está disponível, se algum aluno quiser fazer alguma pergunta, ou nós encerramos agora. O que é que nós podemos fazer? Eu estou disponível, eu tenho até 10h30, depois eu tenho um compromisso aqui, mas temos mais uns minutinhos, sim. Tem alguém que queira fazer uma última pergunta para nós finalizarmos? Aproveitando aqui a oportunidade, estarmos diante de alguém que tem vasta experiência, apesar de novo, não é de jovem, vasta experiência na área. Bom, tudo bem esclarecido. Ok, foi muito bom realmente. Pois então eu agradeço mais uma vez a você pela sua participação, por estar conosco aqui compartilhando todas essas experiências e agradeço a todos que assistiram aqui. Muito obrigado. Tenham todos um bom dia. Foi muito bom, não é, Macarena? Foi espetacular. A gente vê como é que se trabalha nos bastidores, né? E mostrar como é que uma banca organizada faz esse trabalho minucioso que faz dicas muito interessantes. A utilização da tecnologia faz uma grande diferença, né? Pode fazer uma grande diferença, mostrar que certos discursos estão errados, estão equivocados. Então, a gente usa da ciência a nosso favor no tribunal do júri e essa ciência dialoga com o direito de uma maneira a melhor esclarecer os fatos, que é justamente o que a gente quer no direito, né? Chegar aos fatos mais lúcidos, mais próximos do ideal de justiça que a gente quer fazer, não é? Muito obrigado, então. Eu me despeço e deixo para as últimas considerações. Aí o Renan. Muito obrigado pelo convite, mais uma vez. Espero ter aí chegado ao bom grado de todos, né? Trazido informações que os livros não trazem. Esse foi o meu propósito, né? Então, não tratei sobre aspectos legais, não tratei sobre artigos de lei. Eu quis trazer a experiência prática, porque é isso que vocês, acadêmicos, o qual eu era 3, 4 anos atrás, eu sentia dificuldade. Como é o exercer propriamente dito, a advocacia na prática. E tenho muitas outras dicas, tenho muitos outros materiais para compartilhar, para trocarmos essa experiência, né, com vocês. E estou à disposição mais uma vez, agradeço o tempo, a disponibilidade de todos e o convite mais uma vez ao pessoal aí da Uniamérica. Contem comigo nas minhas redes sociais, o meu telefone também está nas minhas redes sociais e será uma satisfação aí atendê-los em qualquer circunstância e oportunidade. Muito obrigado. Nós que agradecemos, um bom dia a todos e até a próxima. Muito obrigado. Vamos encerrar aqui as gravações.